Bora para mais uma CPI da Química e hoje, questãozinha do Enem de 2006. Vamos lá, meus queridos. Uma questãozinha de 2006 do Enem, uma questãozinha bacana sobre lei de Hess. Termoquímica é um conteúdo que cai bastante na sua prova, então você tem que saber. E essa questão aqui é um pouquinho difícil porque ela trabalha com a parte matemática que geralmente vocês têm dificuldade, que é a matemática básica, a parte de divisão de frações, soma, subtração e assim por diante, beleza? Então vamos ler a questão. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, a magnetita e a ustita. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas desse processo é a formação do monóxido de carbono. O monóxido de carbono é utilizado para reduzir o monóxido de ferro conforme a equação. Galera, essa primeira equação que ele te deu é a nossa equação global. E nós vamos ter que descobrir qual que é o ΔH dessa reação. Só que como é que a gente vai descobrir? A gente vai utilizar as outras reações fazendo o que vocês chamam de lei de Hess, mexendo com as equações, multiplicando ou dividindo e coisas do tipo, beleza? Então ele considera as equações termoquímicas, bonitinhas, cada uma com seu valor de ΔH, e ele pergunta qual que é o valor mais próximo, tá? Vai ser aproximado do ΔH da sua reação global. Beleza. Então a gente vai ter que começar a mexer com essas reações. Se liga na dica, galera. Aqui, na minha reação, eu vou colocar para não escrever, para não ficar muito sujo o nosso texto, tá? Eu tenho ferro, né? Eu tenho aqui, ó, 1 mol de ferro. Na primeira reação, eu também tenho ferro. Só que nela eu tenho 2 mols. Então o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa primeira reação e dividi-la toda por 2. Lembrando que se eu divido a reação por 2, eu também tenho que dividir o meu ΔH, beleza? Aí eu faço isso lá no final. Vamos agora para a próxima parte. Eu tenho que achar agora, vamos ver. Ó, o monóxido de ferro, né? FeO. Eu tenho o monóxido de ferro na segunda reação. Só que aqui na segunda reação, ele tá para 3 mols e eu quero para 1. Então, o que que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar pegar a minha segunda reação e dividi-la por 3. Muito bem. Então, primeira por 2, segunda por 3. Professor, eu vou ter que dividir mais alguém? Vou ter que dividir mais alguém. Se você... Deixa eu ver se dá para ver aqui já. Não, por enquanto a gente não consegue visualizar, então eu vou começar a fazer a questão e depois a gente volta, tá? Na primeira reação, então, eu vou dividir todo mundo por 2. Vai ficar 1 sobre 2, Fe2O3, né? 3 sobre 2 de monóxido de carbono, bacana. Agora aqui o ferro, que é o principal. Se eu dividir 2 por 2, vai dar 1. Então, 1 mol de ferro. Mais 3 sobre 2, muito bem, CO2. Sabemos que a segunda reação tem que dividir por 3. Então, vamos lá. Se eu dividir por 3, vai dar 1 mol de monóxido de ferro, que é o que eu preciso, beleza? Agora, 1 sobre 3, CO2. Bacana. Agora, 1 sobre 3, Fe3O4, mais 1 sobre 3 de monóxido de carbono. Beleza, já mexi aqui com a minha segunda reação. Vamos agora para a terceira, tá? Na terceira reação, eu tenho ali dióxido de carbono e monóxido de carbono. Só que essas substâncias, elas estão em todas as reações. Então fica difícil de você mexer com elas, você acaba ficando um pouco complicado. Vamos tentar olhar para outra substância, tá? Se você olhar nessa segunda reação que eu acabei de mexer, eu tenho o meu Fe3O4. E nessa terceira reação, eu também tenho ele, só que está para 2 mols. E na que eu mexi, está para 1 sobre 3. O que que eu posso fazer, então, para igualar essas quantidades? Então, essa terceira equação, eu vou dividi-la toda por 6. Porque se eu dividir 2, aqui, ó, se eu dividir o 2 por 6, vai dar exatamente 1 sobre 3. Então, vamos lá? 1 sobre 3, aí, Fe3O4, muito bem. 1 sobre 6, CO2, formando, se eu dividir 3 por 6, vai dar quanto? Vai dar 1 sobre 2 de Fe2O3, mais 1 sobre 6 de monóxido.
Beleza. Professor, o que eu vou fazer agora? Eu vou precisar pegar essas 3 reações e somá-las. Só que quando eu somar essas reações, substâncias iguais que estejam em lados diferentes, elas vão ser cortadas. Por exemplo, 1 sobre 2 de Fe2O3 corta com 1 sobre 2 de Fe2O3, beleza? 1 sobre 3 de Fe3O4 corta com 1 sobre 3 de Fe3O4. Mas ainda estão sobrando algumas substâncias. E é aí que vem o problema de muitas pessoas na hora da prova, a parte da matemática básica, tá? Vamos lá, galera. Ó, eu tenho aqui 1 sobre 3 de CO e 1 sobre 6 de CO. Beleza, e eles estão do mesmo lado. Se eles estão do mesmo lado, eu vou ter que somar essas substâncias. Vou colocar aqui, eu vou colocar em azul para ficar melhor de vocês visualizarem, tá? Então eu vou ter que somar 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Aí vem, como é que eu somo frações com denominadores diferentes, né? Primeiro, vamos já achar o denominador comum deles, fazer o MMC. Então eu tenho aqui 3 e 6, tudo bem? Vamos dividir todos eles por 3. Aí vai sobrar 1 e vai sobrar 2. Agora vamos dividir por 2. Vai sobrar 1 e 1. Pega esses valores que eu encontrei. 3 sobre 2 vai dar 6. Então aqui, ó, eu tenho 6, beleza? Agora eu pego esse 6, divido por 3 e multiplico por 1. Quanto que é 6 dividido por 3? 2. 2 vezes 1, 2. Beleza. Agora, vou baixar aqui um pouquinho. Mais. Quanto que é 6 dividido por 6? 1 vezes 1, 1 novamente. Então, 2 mais 1 vai dar 3, e aqui embaixo, 6. Gente, eu posso fazer o quê? Eu posso diminuir ainda mais essa fração. Se eu dividir em cima e embaixo por 3, eu vou ter um resultado de 1 sobre 2, beleza? Tranquilidade? Então, ó, eu tenho a soma dessas duas sendo 1 sobre 2. Vou cortar essas duas substâncias com aqui, ó, 3 sobre 2. Eu vou diminuir esse valor. Agora, vamos lá? Deixa eu colocar em azul novamente. Eu tenho 3 sobre 2 menos 1 sobre 2. Quanto é que vai dar isso daqui? 2 menos 1, 2, né? E mantém o denominador. 2 por 2 vai dar 1. Então, quando eu cortar essa substância aqui, vai sobrar 1 mol de monóxido de carbono, que é o que eu preciso. E se você olhar para o CO2, vai ser a mesma coisa, são os mesmos valores, ó. Eu vou ter que pegar aqui 1 sobre 3 e somar com 1 sobre 6. E depois que eu somar, eu vou ter que subtrair por 3 sobre 2. Então, o resultado aqui, gente, ó, vai dar o mesmo, tudo bem? Se eu pegar agora todo mundo que sobrou, eu vou conseguir chegar na minha reação global. Então, qual que é a minha reação global? Deixa eu colocar aqui em vermelho, ó. Eu vou pegar essa substância que sobrou, eu vou pegar o CO, que sobrou 1 mol, eu vou pegar o ferro, que sobrou 1 mol, e eu vou pegar o CO2, que sobrou 1 mol também. Então, minha reação global vai ser 1 mol de monóxido de ferro reagindo com 1 mol de monóxido de carbono, formando 1 mol de ferro mais 1 mol de CO2. Bacana, cheguei na reação que eu preciso. Agora que eu cheguei na reação que eu preciso, eu posso fazer os meus cálculos de lei de Hess. Como é que vai ser o cálculo de lei de Hess? O ΔH dessa reação global vai ser a soma dos ΔHs das semi-reações. Só que você vai ter que fazer o seguinte, se você dividiu a reação, você também tem que dividir o ΔH. Então, na primeira reação eu tenho menos 25, correto? Mas eu dividi ela por quanto? Dividi ela por 2. Menos, novamente, 36. Mas essa reação eu dividi por quanto? Por 3. E agora, mais 47. E eu dividi essa reação por 6. Aqui foi um pouco mais simples porque eu não tive que inverter reações. Mas lembrem-se, quando eu inverto reações químicas, eu também tenho que inverter o valor de ΔH. Se é positivo, fica negativo. Se é negativo, fica positivo, beleza? Realizando esses cálculos, que é cansativo de fazer na hora da prova, eu vou chegar num valor aproximado de 17 kJ por mol. Então, a nossa letra certa seria a letra B. Tranquilidade? Beleza? Até a próxima CPI, meus queridos. Beijão!